Eu agradeço o carinho, as orações dos irmãos esses últimos 10 dias. Não foi nada fácil. As pessoas já tinham o dengue. É gostoso, não é? Mas é gostoso demais. Eu passei um tempo pensando, Deus, se o Senhor quiser me levar, porque era bem ruim. Ora muito por mim, hoje à noite é uma experiência. Eu estou faltando ar. Até eu estou meio triste agora porque eu não queria faltar ar agora. Mas eu queria ver realmente se a gente desse para entregar a palavra de Deus. Eu não entendo como uma pessoa pode matar culto. Eu não entendo. Dona Suzana pode testemunhar que nesses dias que eu não podia chegar, eu chorei. Não tem lugar no mundo melhor do que aqui. Amém. E eu já ouvi histórias, eu já vi histórias de pessoas que tinham um senhor que chegou no culto, ele não chegava mais, ele não podia ouvir mais, ele estava surdo, e mesmo assim ele não faltou culto. E ele chegou no culto e alguém perguntou a ele, meu irmão, por que chega aqui? Não está escutando nada, não está vendo nada. Ele simplesmente deu um sinal e falou, eu só quero que todo mundo saiba de qual lado eu estou. E eu vou estar aqui. Então eu chorei, queria estar aqui, e hoje à noite estamos aqui, continuando o nosso estudo de Atos, capítulo, hoje é Atos, capítulo 6, Diáconos. Encontramos aqui em Atos 6 numa situação especial na palavra de Deus, pelo que ele, ou seja, a palavra de Deus, estabeleceu o cargo de diácono. Vai ficar em pé comigo e vamos ler versos 1 a 6 de capítulo 6. O irmão Cláudio Van podia ler para nós? Reinaldo. 1 a 6. 1 a 6. Não, capítulo 6, 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Irmão José, podia orar por nós? Senhor nosso Deus, Pai querido, nesse momento, Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, meu Pai, qual o Senhor está me dando, meu Pai, de chegar aqui, Senhor Deus, e aprender mais a porção da palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai, por isso. Obrigado também pela visitante que está conosco, abençoe ela, Pai, que ela possa entender, Senhor Deus, a Tua palavra. E fala conosco também, meu Pai, através do Teu servo. Usa aí, meu Pai, nesse momento. Esteja conosco, Pai, abençoando cada passo de nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Amém. Pode sentar-se. Que problema gostoso, não é? O problema qual foi? Tinha gente mais aceitando Cristo. E por causa disso, tinha gente mais que estava sendo perseguida. O povo daquela época
Hoje em dia a gente aceita Cristo e os nossos vizinhos falam, tá bom, virou crente, isso, aquilo, aquilo, outro. E ninguém joga pedra na gente, ninguém xinga a gente. Estamos livres. Quantas pessoas já perderam o seu emprego por causa da sua fé em Cristo Jesus? Não, isso quase não acontece hoje em dia. Eu já passei por situações que podia acontecer porque eu recusei mentir. Mas mesmo assim não estamos perseguidos. Mas nessa época sim, você aceitou Cristo porque a sua família fez um velório, fez um sepultamento. Falou, não, mas para nós você não existe mais. Ah, pastor Pio, família não faria isso. A minha mãe fez isso, não fez até sepultamento, mas depois, quando a gente entregou para servir o Senhor, ela falou, sendo que você já abandonou sua família e tudo, então a sua família não quer nada a ver com você mais. Pastor Pio, aconteceu. Ela durou 3 meses, não aguentou mais e voltou. Mas mesmo assim, aconteceu, eu não sabia. Na época, se ela ia voltar ou não, mas também não importava tanto que eu queria servir o Senhor. Essa época foi assim. Então, tinha viúvas e órfãos e tudo que ele não estava comendo, porque foi abandonado por sua própria família, então ficou, que chama, claro, destitutos, sem nada, desamparados e tudo. Então aconteceu nessa época, por causa do número dos discípulos, houve uma murmuração. Bom, eu vou ser bem franco, o tanto que eu amo o irmão José e sua família. Se eu tiver um bocado de pão, que ou serve para a dona Susana, ou serve para o irmão, eu admito, o irmão vai passar fome, viu? Porque a família que pega, não é? Então, é isso que aconteceu. Os judeus estavam cuidando dos seus, e os gregos estavam passando perto, passando fome. Então, eles chegaram onde? Na liderança. Nessa época, nos apóstolos. E falaram, olha, está acontecendo assim, assim, assim. Os judeus estão comendo, mas os gregos não. Então, como é que vamos fazer? E foram dadas instruções que, olha, vai separar 7 homens de boa reputação, e vamos ver daqui um pouco, para lidar com esse negócio tão importante. A nossa igreja tem 2 pastores. Pastor Robson e eu. Tem o pastor brasileiro e o pastor missionário. Eu não sei se essa faz uma distinção entre um ou outro, mas tem 2 homens aqui. Nós temos hoje à noite quantas pessoas? Umas 12? Nem conta quantas, sim. É mais ou menos uns 12, um pouco mais, 14 pessoas. Tudo bem. Eu acho que 2 pastores dá conta de 14 pessoas. Não acho, pastor Robson? Estamos conta, não dá? E tudo. Mas essa é uma coisa que nós também temos de passar pelo mesmo processo que essa igreja passou. O que é? O pastor, seja pastor missionário, pastor brasileiro, pastor turco, pastor libanês, pode colocar qualquer coisa depois do nome que quiser. O dever dele é estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, orar pelo povo e ajudar o povo a crescer na fé. Esse é o dever dele. É o dever dos próprios povos da igreja para manejar as outras coisas. Seja a parte física da igreja, é o seu dever. Seja a parte de fazer visitas, de ganhar almas, é seu dever. Eu notei nos 20 e poucos anos que estamos na roça. Nós já compramos gado.
E sabe, na roça, eu nunca tive caseiro ou caseira que reproduzia bezerro, galinha. É sempre o animal que faz, não é? Na igreja local, o povo espera que o pastor vai reproduzir, fazer tudo. Não é assim. Todos nós temos que trabalhar. Esse foi o problema aqui. A palavra traduzida, diácono, vem da palavra grega, diáconos, e eu achei super interessante. Significa levantar muita poeira. Quem levanta poeira está fazendo o quê? Está trabalhando, está varrendo, está limpando, está fazendo as coisas. Levantar muita poeira depressa. Servir, ministrar como diácono. Olha, nós não temos diáconos em nossa igreja ainda. E vamos ver as qualificações. Mas o tema da mensagem hoje de noite nem é tanto que você deve ser diácono, mas você deve servir o Senhor. Eu não importo se é um velhinho ou novinho como a Aninha, que já fez 11 anos, não é? 12. Eu sabia que ela ia. Nem sorriu, não. 12. Tudo. 12 anos. Não importa se é uma menina como do pastor ou brasileiro, americano, todos nós, tendo Cristo como Salvador, devemos servir o Senhor. Qual é o serviço do diácono, especificamente hoje à noite? A resposta dessa pergunta se encontra aqui em Atos, capítulo 6, versos 1 a 7. Primeiro, verso 1, nós encontramos a necessidade. A necessidade. Veja bem, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, um problema bom. Eu gostaria de ter um problema aqui. Uma igreja cheia que nós temos de correr atrás das coisas. Eu gostaria de ficar preocupado em alugar um prédio maior. Amém. Não é, irmão? Eu gostaria de ficar preocupado em quantos mais missionários poderíamos sustentar. Mas é isso que eu quero. O discipulado. A gente faz discipulado com o irmão Emílio e Keliane toda quarta-feira. Vamos fazer tudo. Faltamos duas por causa dessa dengue, mas é bom. Eu já tive no meu ministério aqui em Catalão vezes que eu fiz 2 ou 3 discipulados em uma noite só. Ia fazer um, e depois ia para o outro, depois ia para o outro, chegando em casa lá para 10, 11 horas da noite. Mas que gostoso! É gostoso servir o Senhor. Eu quero o problema aqui. Mas sabe o que seria melhor? Esse tal de diácono. A nossa igreja desenvolvendo, tendo os diáconos, que o pastor Bill e o pastor Robson tem que sair para fazer o discipulado. Vai ter homens fazendo. E até sem o título de diácono. Ninguém precisa de título aqui, não. O que nós precisamos é serviço. A necessidade. Naqueles dias, capítulo 2, verso 41, podemos ver que 3.000 almas foram adicionadas. A capítulo 2, verso 47, o Senhor acrescentava. Capítulo 4, verso 4, quase 5.000 homens. E capítulo 5, verso 14, crescia cada vez mais. É isso que eu quero ver nessa igreja. Mas para a nossa igreja crescer, cada um de nós temos de assumir a nossa responsabilidade de, 1, pregar o evangelho a toda criatura. 2, fazer o discipulado, ajudando a pessoa a crescer. Pastor Bill, mas eu não sei fazer isso. Não tem nada mais fácil que isso. Nós temos já vários estudos que você podia
levar sua Bíblia. Até nós temos Bíblias que podem ser doadas para a pessoa ter a sua própria Bíblia e falar de Cristo, mostrando o crescimento pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É nossa oportunidade. A necessidade está aqui. A solução também está aqui. Versos 2 a 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, e aos quais constituamos sobre essa necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou com toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, Palmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, a solução foi o quê? Os diáconos iam ministrar as necessidades físicas. Comida, bebida, tem dia para o médico. Eu não sei, eu estou inventando, mas o diácono tinha essa responsabilidade. É o diácono que cuidava dos lugares de reuniões. É o diácono que cuidava a parte financeira da igreja. Eu vou falar com os irmãos, é uma coisa da nossa igreja que eu até tenho raiva. Sabe o que é? Eu precisar de mexer com dinheiro. Eu vou te admitir, eu deveria colocar tudo na coisa, mas cada vez que alguém me dá dinheiro das ofertas, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou colocando só no lugar. Eu ainda tenho de registrar tudo e tal. Não. Nós precisamos tesoureiro dessa igreja. É pecaminoso fazer o pastor mexer com dinheiro. É um castigo, mas essa é outra mensagem. A solução: ministrar ao físico e atender às necessidades físicas das pessoas, nesse caso, as viúvas gregas, no verso 1. Os 12 apóstolos, incluindo Matias, nesse momento, porque o Paulo ainda não aceitou Cristo. Então ainda estamos esperando ele se converter, para ele também tomar parte da liderança dos apóstolos. Mas foram convocados os membros, e eles falaram assim: não é razoável, seja agradável, apropriado, que aquele que foi chamado ao ministério da palavra de Deus tirar tempo para os outros fins, na manutenção da igreja local, outras necessidades físicas. Não era. Era para a liderança dessa parte do ministério, ou seja, dos diáconos. E depois, verso 3, ele fala: escolhe, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre essa necessidade. Nota bem, dentre vós. Não era para chamar líderes de fora. A igreja local se governe, se organize e tudo. E ele fala: escolhe entre vós e 7 irmãos. Nota bem que é 7 irmãos e não irmãs. 7 irmãos e não irmãs. Tem certas igrejas que têm diáconas. Nós não temos pastores nem diáconas aqui. Diáconos, diaconias. Diaconiza. Oi? Diaconiza. Diaconida. Então, Diaconiza. diaconiza. Isso. Você entende? Diaconiza. Tá bom. Nós não temos, em vez de ter pastores nessa igreja, o que nós temos? Essa é muito profunda.
como é que eu vou descobrir? O que nós temos aqui em vez de pastora? Pastor. Esposa de pastor. É bom, não é? Esposa de pastor. E diaconisa. O que nós temos em vez de diaconisa? Esposa do diácono. Cabe, não cabe? Encaixa bem, não encaixa. Porque nós sempre, o casal é uma carne só, nós trabalhamos juntos. E essa razão que vamos ver aqui um pouco, em 1 Timóteo 3, vamos ver as qualificações. Que o diácono tem que ser de uma mulher só. E tudo, então, já encaixa bem. Escolhe dentre vós 7 irmãos. O número 7 foi baseado na necessidade do momento. Em nossa igreja, infelizmente, por enquanto, nem 7 homens não tem. Então, como é que teríamos 7 diáconos aqui e tudo? E, além disso, teria as qualificações, mas segundo a necessidade. Então, pensando bem que foi 5.000, 8.000 pessoas, eu acho que precisaria 7 diáconos ou mais, tá? Então, vamos notar, de boa reputação, ter bom testemunho. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, 3º capítulo. Primeiro Timóteo, 3º capítulo, fala o seguinte: essa é uma palavra fiel, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Está falando do pastor, mas vamos ler isso também. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobicioso, de torpe em ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos e não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiciosos, torpe em ganância, guardando o ministério de uma consciência pura, e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Irrepreensível significa o quê? Indedável, que não pode ser acusado. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem, bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então aí nós temos as qualificações. Pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo. Nós lembramos em Efésios 5:18, a pessoa cheia do Espírito Santo é o quê? Está controlado pelo Espírito Santo. Fala, não vos embriagueis, onde há dissolução, mas seja cheio do Espírito Santo. Uma pessoa, quantas pessoas já viu alguém que estava tontinho? Já viu todos, não? Aquela pessoa está controlada pelo quê? A bebida.
A bebida. Eu fiquei com raiva quando meu pai parou de beber. Eu descobri como meu pai era super inteligente. Eu não sabia, porque eu pensei que ele era bobo. Por causa da bebida. Tá? Então, essas são as qualificações. Cheio de sabedoria, sofia, habilidade de administração de negócios, devoto e propriamente prudente nos seus relacionamentos onde ele vai. Essas são as qualificações do diácono. Porque precisa do diácono? Precisa as pessoas para servir o Senhor nessas partes físicas e tudo. Versos 11. Não vou ler tudo, não. É para que quem ministra pode ministrar fielmente, sem preocupar em tantas outras coisas. Abre na sua Bíblia, Efésios. Efésios capítulo 4, começando no verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que Deus deu esses 4 ofícios? Só tem 2 sobrando hoje em dia. Não tem apóstolo mais. O apóstolo era dos 12, mais o Paulo. Mas ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Profetas o quê? Que relataram a palavra de Deus para nós, que temos ela por escrito hoje em dia. Depois deu para outros evangelistas. Quem é o evangelista? O missionário. Aquela pessoa que vai para uma certa localidade e vai fazer tudo para ganhar um grupo para Cristo, construir um prédio e deixar a obra funcionando quando ele vai fazer outro. E outros para pastores e doutores. Em 2 ofícios? Creio que não. Creio que é pastor doutor, ou seja, pastor professor. Esse é o que nós precisamos. Eu dou louvores a Deus que temos o pastor Robson que estude a palavra de Deus. O pastor tem que estudar. Ele tem que entender. Ele não precisa ficar preocupado em ganhar um doutorado, como eu vi nesses dias. O pastor que está estudando para pegar doutorado. O pastor tem que ficar doutor da palavra de Deus. Aqui, ó. E os diáconos e a liderança da igreja que ajuda. E o resultado? O resultado de tudo isto, de ter diáconos lidando com a parte física da igreja. O pastor no caso, lidando com a parte espiritual. Qual vai ser o resultado? Vamos voltar para Atos, capítulo 6. E com isso eu vou terminar hoje à noite. Verso 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Esse não é o resultado que queremos aqui. Eu quero. Então, para fazer isso, cada pessoa tem que fazer o seu serviço na igreja local. No futuro, vamos eleger diáconos. Hoje ainda é bem cedo. Mas, mesmo assim, sem título,
O que nós estamos precisando hoje é o quê? Pessoas para servir o Senhor fielmente. E é isso que nós precisamos da nossa igreja. Amém? Então vamos lá. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra e Pai, eu agradeço a força que o Senhor me deu, mas ainda estou muito fraco, Pai. Ajuda que o Senhor possa receber toda a glória, que o Senhor possa levantar muitos servos dessa congregação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmão Cláudio, vamos?